o homem planeja, faz plano para o amanhã, mas está nas mãos de Deus as coisas serem resolvidas como a gente pensa e acha e acredita ou não. Ele tem a forma de fazer e nós só temos aqui nos submeter, né? Estamos felizes com a presença do irmão Ronaldo, do irmão Milton, mais uma vez conosco, já depois de um bom tempo, né? Depois de um bom tempo já. E eu disse para o irmão, para eles hoje, eu fico muito feliz de vocês terem vindo, só assim eu não tenho que estar dando tanta satisfação para os irmãos, né? De criança a velho, cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Quando é que eles vêm? Estamos com saudade. E a culpa é deles, aí que vieram e deixaram a gente com saudade, né? Então foi bom demais eles aparecerem hoje, que não estava programado também, né? Não estava programado assim. De repente iam para o lugar e, puxa, agora vamos passar lá. Então Deus faz essas coisas e nós só saberemos por que Deus nos direcionou de determinadas formas só do outro lado, na eternidade, ou quando tivermos em corpos transformados, é que compreenderemos todo o plano. Agora nós temos que entender o suficiente para estarmos lá, não é? Mas só saberemos por que Deus fez determinadas coisas do outro lado. Enquanto estivermos nesses corpos, não vamos conseguir saber de tudo, não é? Mas que Deus nos ajude. Então, eu creio que é só isso, creio que será só nós hoje mesmo, por causa dessa forte chuva. Eu admiro o irmão Manuel, que não tem sol nem chuva que impeça dele vir, né? Graças a Deus por isso. Deus honra esse tipo de sacrifício, né? Ele, com a sua idade, ele poderia dizer, puxa, não vou hoje e tal. Já não tem não tem pessoas em casa para dizer vamos ou vai, entende? Mas, no entanto, está aqui. E o certo é que nós chegamos em um momento que temos que caminhar de tal forma que não vamos depender de elogios ou de crítica ou de ajuda de quem quer que seja, ou se alguém tratar o outro bonzinho, ou se fizermos sorriso. Isso cessa, isso tem que encerrar, isso tem que acabar. Com sapato ou sem sapato, com grito ou sem grito, de qualquer forma, nós temos que caminhar com nossos próprios pés, independente do que acontecerá ao nosso redor. Independente se formos tratados bem. Eu estava pensando, enquanto estava tomando banho para vir para cá, de irmãos, irmãs que vieram, se batizaram, entende? E depois de algum tempo não tiveram mais aquela força, aquela determinação de aprenderem mais um pouco. E encontrei essas pessoas, pelo menos uma delas, e chora, oh, irmão, se Deus me viu lá, eu vou estar lá. E o certo é que Deus parece que nunca vê, entende? E você percebe que as pessoas gostariam que você pudesse estar em suas casas, conversando, visitando, tomando um café junto. Vai naquela visita cordial, que na denominação é muito costumeiro. Então, se alguém for para o céu, dependendo de estarmos em suas casas, né, comendo e bebendo e conversando, em troca de amizade, então isso não vai existir. O irmão Rubens conversou comigo, que ele e alguns irmãos estão se reunindo no sábado à tarde para conversar, palestrar, falar sobre a mensagem. E eu disse para ele, alguém precisa tomar essas iniciativas, não é? Eu não posso fazer esse tipo de trabalho sempre, a não ser que seja para resolver alguma coisa, conversar com algum casal, fazer coisa desse tipo. Mas, porque também no sábado já tem um culto para fazer, ou em Itatiba ou em Jundiaí. Mas aquelas pessoas, irmãos ou irmãs, jovens ou velhos, que depender vir à igreja como uma troca de favor, porque você a visitou, aí ela vem e visita, então isso não existe, isso não vai ter. Você tem que sentir a necessidade, o Espírito Santo dizendo, vai, você precisa ouvir, você precisa aprender. Você tem que sentir esse desejo, independente de algo. E quando você chegar aqui, ser bem tratado ou maltratado. Isso tem que estar... É um guerreiro na fé. Foi, mas veio. Pois é, graças a Deus. Se eu pudesse, eu passaria, no dia de chuva, os irmãos que têm criança, mandaria alguém com carro para trazer as pessoas que às vezes os que têm crianças eles gostariam de estar, mas só quem tem 2 ou 3 criancinhas num dia como esse que sabe a dificuldade de andar tanto tempo de pé, né, de pé. Depende, puxa, tanta coisa. Então, orem cada vez mais, porque nós temos uma tremenda batalha que está sendo travada e você não poderá percebê-la com seus olhos naturais. Temos que estar na linha do Espírito, na altura, ou na dimensão, ou velocidade que o Espírito Santo trabalha, para percebermos esta luta e esta batalha. E se estamos aqui como guerreiros na fé, temos que estar batalhando. E não é contra a carne e o sangue. Não é contra a falha de irmão, contra a fraqueza, sobre a assistência ou a desassistência de quem quer que seja.
a luta, a batalha espiritual, e as pessoas não estão percebendo que muitas vezes estão sendo acometidas por determinados costumes e espíritos e acha que é normal, que é o meu querer, é se eu estou sentindo, e não sabe que o querer e o sentir, não é? Que depois disso vem o agir, está sendo direcionado por alguma outra coisa. Bem, o Espírito Santo só nos guia para a palavra, o Espírito Santo só nos guia para a palavra, para aquilo que está escrito. Bem, vamos então apresentar a criancinha agora, vamos colocar de pé, e enquanto isso eu quero ler a escritura aqui de São Marcos, como sempre fazemos. Poderíamos ler outras escrituras, como no livro de Lucas, a apresentação do próprio Senhor Jesus, porque nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 1, 2, por aí, que quando Jesus estava ali com aproximadamente 8 dias de nascido, ele foi levado para o templo, de acordo com o costume da lei, porque todo o primogênito, principalmente o macho, era consagrado ao Senhor, né, como primogênito daquela família, daquela casa. E ali quem estava era Simeão, que tomou o menino Jesus nos braços e abençoou, orou por ele, deu aquela profecia que se cumpria tanto na vida do menino como na vida também de sua mãe. Vocês conhecem o que aconteceu. Mas a leitura que nós sempre fazemos é aqui São Marcos capítulo 10, onde nós encontramos Jesus abençoa os meninos ou as criancinhas, dependendo da sua tradução. Está escrito assim, versículo 13 de Marcos 10. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. Jesus, porém, vendo isto, porque Jesus vê tudo, sabe? E eles estavam fazendo isso com cuidado, para que qualquer criança não tocasse, qualquer filho legítimo não se aproximasse, para que alguma pessoa impura não chegasse perto, não tocasse no mestre, todas estas coisas, também não importunasse o mestre cansado. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então, isto é o que nós fazemos. Não cremos em batismo infantil, mas nós cremos no que está nas Escrituras, que mostra que as criancinhas iam para os sacerdotes, para o templo, para receberem ali uma consagração diante de todos, trazendo diante de Deus, diante da comunidade, mais um pequeno membro está vindo aqui. E como criança que não tem decisão própria, os seus pais trazem para a igreja. E desde pequeno é ensinado a eles as sagradas letras. Para quê? Para que quando eles crescerem, para que quando eles estiverem adultos, mesmo que eles se afastem, mesmo que eles apostatem, desviem da verdade, mas esta verdade estará sempre em suas almas, estará em seus corações. E vai chegar o momento que eles vão lembrar do que o pai ensinou. E quando eles lembrarem do que o pai ensinou, então eles vão descobrir que estão comendo bolotas de porco e dirão: puxa vida, não foi isso que eu aprendi? Coisas tão maravilhosas eu aprendi na casa do meu pai, eu aprendi na igreja, eu aprendi com meus pais, minha mãe, meus irmãos e tudo. E por que estou nessa situação? Então eu vou voltar, vou me humilhar. O problema é que eles não querem se humilhar depois que crescem. Mas se é filho pródigo, então vai mostrar que ele se afastou do caminho, mas o caminho, que é a verdade, a palavra, permaneceu naquele coração como uma corrente de segurança. O Umbanda chamou uma corrente de amor, que foi atada desde o Calvário até o coração daquele ser. E mesmo que ele esteja no grande precipício, né, então a grande engrenagem de Deus começa a moer de volta e traz de volta. Agora, isto só acontece para aqueles que têm esta corrente amarrada. Sempre se ilustra como um poço. A mesma coisa. Imagine uma criança cair dentro de um poço. Cuidado que se tem com os poços, com o esgoto, seja o que for. Muitos morrem. Tempo quando vem enxurrada e eles tentam passar e caem naqueles buracos e ali ficam dias e mais dias sem conseguir sair. Mas quando se trata do lado espiritual, e tem aqueles que caem nesses poços aí, mas eles estão amarrados pela cintura com uma corda, então é mais fácil puxar de volta. Porque eles já caíram ali, mas tem algo que está segurando.
Alguma verdade foi ensinada para ele. A verdade da Escritura foi mostrada algum dia. Por isso, desde pequeno, eles já vieram para a igreja e cresceram ouvindo a palavra, aprendendo a se comportar, aprendendo a ficar quieto, até que chegue o momento deles fazerem suas próprias decisões. Agora, para eles fazerem suas próprias decisões, os seus pais têm a responsabilidade de, desde pequenos, trazerem para a casa do Senhor e se comprometem: Senhor, me deste esta vida para eu cuidar. Colocaste esta vida sobre a minha responsabilidade. E a responsabilidade do irmão Paulo e da irmã Leonice com esta pequena criança não é simplesmente amamentá-lo, trocar as fraldas, deixá-lo limpinho, e dar banho e tal, e escola, comida. A parte principal geralmente é deixada de lado, que é cuidar da alma. Se cuida tanto do corpo, se cuida tanto do físico, e se esquecem da alma. Então, quando cresce, continua a mesma coisa. Preocupado com a beleza, preocupado com o que pensam de mim, preocupado com o que estão achando. Estou bonito, estou bela, estou apresentável, e se esquecem que às vezes por dentro está como Jesus chamou, sepulcros caiados, bonitos por fora, bem arrumadinho, mas por dentro só osso apodrecido. Então, realmente é isso que acontece. Nos colocamos nessa situação, querendo nos tornar apresentável pelo lado de fora, sem nos importar como estamos por dentro. Então, esta é uma irresponsabilidade que se tem com a alma, com o interior, com o lado espiritual, com a essência do ser humano foi colocada por Deus ali dentro. Não é? Então, a mesma coisa é com a criancinha. Os pais se preocupam tanto com o bem-estar físico, intelectual, não é? O aprendizado, a educação, e irmão Brando disse, tudo isto irá por terra. A educação que a criancinha aprende, isto vai servir para ela arranjar um bom trabalho, um bom emprego. Um bom trabalho você adquirir por causa do seu aprendizado e da sua inteligência, fará com que você tenha uma vida melhor, menos sofrida aqui na terra. Mas o irmão Brando disse, mas nunca se esqueça que você vai morrer. Aí Jesus disse, louco, se hoje pedires a tua alma, o que terás para apresentar? O que tens? O que adquiriste? Aí o irmão Brando disse, a única coisa que vai ser exigida de você, a única coisa que você terá que dar conta é o que você fez com o que aprendeu sobre a minha verdade. O que você fez com o entendimento da minha verdade, da minha palavra. O irmão Brando nos ensinou isso, que é a única coisa que será exigida de nós. O que você fez com a verdade que você aprendeu sobre ela? Então, por isso, a responsabilidade maior, principal, do pai e da mãe. O irmão Brando disse, se eu fosse uma mamãe, eu estaria em casa cuidando da minha casa, cuidando dos filhos, e nas horas vagas, porque não adianta você querer fazer o trabalho de Deus e esquecer o resto, as outras ocupações. Não é? E nas horas vagas estaria ensinando a meus filhos o caminho do Senhor. Por isso, desde pequeno, cuide deles. Não seja daqueles que se preocupem em ouvir, eu quero aprender, eu quero ouvir. E as crianças podem estar em qualquer jeito, brincando em qualquer outro lugar. Aí os pais se reúnem para ouvir o programa de rádio. Vamos ouvir. Menino, cala a boca. O menino pode ir para o quarto. O menino pode brincar de bolinha de gude. A criança pode ir para a casa do vizinho. Qualquer coisa. Os pais estão ali escutando a palavra. Os filhos podem ficar de lá. Entende? E assim vai. Então, realmente eles vão. Depois fica difícil voltar de volta, porque não lhes ensinaram temor de Deus, temor à palavra, temor à verdade. Agora me diga, então é só você chamado? É só eu, o adulto? É só os pais que devem ser salvos? Os filhos serão salvos através da sua fé? Não, senhores, eles terão que ter a sua própria experiência. E para eles terem a sua própria experiência, desde pequeno, tem que ser ensinado para eles o caminho do Senhor. Aí, irmão Brando diz, traga seus filhos, apresente-os, entregue-os nas mãos de Deus, antes que o mundo os apanhe. Enquanto eles estão inocentes, traga-os para a casa de Deus, para eles acostumarem com isto, aprender a temer a Deus, a ouvir sobre Deus. Porque vai chegar um momento que eles descobrirão o mundo aí fora e ficarão abismados. Nossa, que é isto? Mas tem algo lá dentro que diz assim, isso é errado. Eu aprendi que isto é errado. E quando eles dizem, as suas consciências, porque Paulo diz, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Porque glória é a avaliação. É o julgamento de. Isto é glória, doxa, que vem da palavra grega. Então vai chegar um momento que eles terão esta avaliação dentro deles, a ponto de dizer, olha, estão me apresentando isto, mas está escrito. Estão dizendo isto, mas está escrito. Falaram aquilo, mas está escrito. E esse está escrito foi estabelecido ali por alguém. Ele ouviu de alguém, ouviu do pai, ouviu da mãe, ouviu de uma pregação. Então por isso que desde o Antigo Testamento foi ensinado isto, traga eles, apresente eles, entregue nas mãos de Deus, e isso não seja feito uma única vez.
Porque se simplesmente nesse momento você traz ele para a igreja, às vezes tem pessoas que fazem, amigos, parentes de irmãos e tudo, eles sabem que é errado batizar a criança, então eles trazem para a igreja para fazermos oração, para apresentarmos, mas explicamos para eles. Isto de nada resolverá para essas crianças, se daqui por diante quem vai ensiná-los são os trapalhões, a Xuxa, ou seja o que for, reprise, né? Que muitos deles já morreram, saíram da mídia, mas continua ainda, como é que chama? Repetindo as coisas, que na realidade é o mesmo espírito usando outras pessoas. Então não adianta nada você fazer isso uma única vez e depois deixá-los para o mundo ensinar. É uma responsabilidade com eles, como você tem pela sua própria alma, que Deus colocou para você também cuidar. Por isso temos que cuidar do nosso corpo, por quê? Porque é o templo do Espírito Santo. Veja que responsabilidade. Amém? Amém. Então, isso está mais do que explicado, vocês entendem tudo isso, apenas aproveitamos para fazer esse comentário, para que nós mesmos não esquecemos dessas coisas. Então, vamos fazer isto agora, no nome do Senhor. Pode trazer ele aqui para a gente orar pelo pequenino. Nós agradecemos a Deus por isso, né? Esse casal, eles oraram, pediram, esperaram, e agora eles veem esse desejo cumprido em suas vidas. João Paulo. Eu vou saber pegar tão pequenininho. Oh, Deus do céu. Olha o tamanho, gente. Não chora ainda não, né? Só quando está com fome. Tem criança que já vem, já quase com 5 anos de idade, mas grita, esperneia. 2 anos, né? Parece que vai. Sentiu cheiro diferente. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Pai bendito, Deus de amor e de misericórdia. Depois de ouvirmos estas coisas e termos lido a Tua palavra, nós reconhecemos a seriedade das Escrituras e daquilo que o Senhor exige de cada um de nós. Pai, aqui está o fruto de um casamento que foi feito há pouco tempo, Senhor, mas que tem dado este fruto de vida, fazendo este casal ser mais responsável, porque antes eles estavam com a responsabilidade de um para com o outro, de cuidar um do outro, mas como 2 adultos que caminham com seus próprios pés, que tomam cada um sua própria decisão, mesmo quando estão em comum acordo. Mas agora tem um pequeno ser, um pequeno pedacinho de carne, se contorcendo com uma vida dentro dela. Ó Pai, e que os pais tenham um cuidado tremendo agora para cuidar deste pequeno bebê. Isto falando do lado natural, mas sabemos que no espiritual, Senhor, a coisa é muito além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Te pedimos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, que a bênção da Tua palavra possa vir sobre esta pequena criança, possa vir sobre o João Paulo, Senhor. Te pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, enquanto muitas crianças, enquanto muitos filhos ilegítimos que crescerão sem saber quem são seus pais, e estão aí espalhados pelo mundo, se proliferando, porque sabemos que são dias semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra e os dias de Noé, mas aqui tem uma criança que terá um lar, um teto, terá a proteção de um pai, de uma mãe, de uma família, de uma igreja, de uma comunidade, que poderá crescer, Pai, conhecendo a Tua verdade. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que a Tua perfeita vontade se cumpra sobre esta pequena criaturinha, Senhor. E que, ó Deus, aquela mesma unção, aquele mesmo espírito de revelação e sabedoria e amor que estava sobre o João, aquele mesmo espírito de conhecimento, de destreza, força, coragem, que estava sobre o apóstolo Paulo, que possa vir sobre João Paulo, Senhor, e que ele possa crescer e ser Teu, para a alegria de seus pais, e, Senhor, para regozijo desta pequena igreja, nós rogamos, como um povo Teu, as bênçãos sobre esta pequena criança, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Eu não lembro o hino, vinde meninos, vinde a Jesus, não é? Mas vamos continuar e que Deus abençoe. E está nas mãos de Deus também qualquer dia apresentarmos o nosso. Estamos orando por isso há mais de 5 anos, eu e a irmã Lucia, e esperamos que Deus cumpra também sobre as nossas vidas a sua perfeita vontade, que seja aquilo que Ele deseja e não o que nós queremos. Bem, eu creio que é só isso. Vamos separando essas partes.